E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para nossa aulinha. Pessoal, hoje eu trouxe para vocês aqui, ó, é porque eu sempre estou falando a gente aprender inglês em inglês. E às vezes os alunos já me perguntaram, como assim, professor? O que você quer dizer com isso? Eu vou explicar para vocês nessa aula de hoje justamente o que eu quero dizer com isso, tá? Então vamos lá. Ó, primeira coisa que eu trouxe aqui, eu trouxe um artigo curtinho, eu não vou me delongar nele, mas só para vocês terem uma ideia de como que as crianças aprendem a falar. O idioma delas, a gente fala a língua materna delas. Como que elas aprendem? Então no Brasil, tanto em qualquer país do mundo, vai ser da mesma forma. O que vai mudar vai ser o idioma. Então, ó, how do children learn language? Como as crianças aprendem a linguagem. Learning language is natural and babies are born with the ability to learn it. Então, é natural o aprendizado do idioma e os bebês nascem com essa habilidade de aprendê-la. All children, no matter which language their parents speak, learn a language in the same way. Então, todas as crianças, não importa qual idioma que seja esse dos pais, elas vão aprender um idioma da mesma forma. Aí, aqui tem os 3 estágios básicos. Eu quero focar mais nesses, tá? Para mostrar para vocês. When babies are born, they can make and hear all the sounds in all the languages in the world. Isso, inclusive, eu já falei em alguma das aulas. Não sei se foi para vocês especificamente, mas eu já falei sobre isso. That's about 150 sounds in about 6,500 languages, though no language uses all of those sounds. Então olha que interessante, pessoal, isso aqui tem muito a ver com a fonética também. Então quando os nenéns nascem, eles podem aprender todos os sons, eles conseguem produzir, eles conseguem fazer e escutar todos os sons de todas as línguas, todos os fonemas, tá? De todas as línguas do mundo, o que dá em torno de 150 fonemas, que são esses sons mínimos que toda língua tem. Então, por exemplo, no português, a gente tem, por exemplo, o som, o nasalado, an, né? An, en, in, on e Esse é um único som, um único fonema que a gente produz. A gente pensa que são 2, porque quando a gente escreve, a gente, por exemplo, faz com o A e o M. Por exemplo, é o U e o M. Mas o som que você está produzindo é um só. Você só abre a boca uma vez. Acabou. Esse é um fonema. Esse fonema não aparece no inglês. Esse fonema nasalado dessa forma. Lá eles têm um fonema um pouco diferente. É parecido, mas ele tem diferença. Lá também tem os fonemas próprios deles. Então, por exemplo, aqui a gente tem o LH, né? Deixa eu ver. O LH. Não, vamos no J. No som do J. Por exemplo, jogo. Jogo. Esse J. Esse som a gente tem no português. No inglês ele não aparece. Ele aparece J. É outro fonema. A gente também consegue fazer esse outro, né? Que é como se fosse do Jonathan, né? Do John, né? Enfim, em torno então de 6.500 idiomas, apesar que nenhum idioma usa todos esses sons. E o que é interessante aqui é que a gente nasce com a habilidade de falar e ouvir todos. Só que como a gente está inserido dentro de um idioma, a gente vai perder essa capacidade de falar e ouvir todos, à medida que a gente envelhece, tá? Por isso que às vezes a gente tem dificuldade com alguns sons de algumas línguas, tipo o think e o mother, né? Porque a gente não tem eles no português, então a gente vai ter dificuldade porque a gente nasceu com essa habilidade, mas a gente perdeu ela, então agora a gente tem que treinar para conseguir ela de volta, né? Inclusive nosso ouvido nasce perfeito também. Não sei se vocês já ouviram falar de ouvido perfeito, que é aquela pessoa que tem o ouvido, que eles falam de, como é que chama? Agora esqueci, para música. Ele tem um ouvido bom para música. O toque de ouvido.
Eu toco de ouvido. Porque ele consegue identificar as notas musicais sem nenhuma prática, naturalmente, só de escutar a música. Então, e aí ele consegue reproduzir aquelas notas, porque ele escutou as notas e ele memorizou. Aí toca de ouvido. Isso existe, essa habilidade. E a gente, inclusive, nasce com ela. Mas a gente perde. Por quê? Porque a gente não treina isso daí. A não ser que, lógico, seja alguma criança que é filho do músico, e aí ela está escutando o pai praticar, alguma coisa assim. Aí ela consegue manter isso daí. Ou, obviamente, se a gente treinar a criança, né? Nesse sentido, não no sentido agressivo, né? Não no sentido ruim, mas de dar esse aprendizado para ela. Não é esse aprendizado, né? Você manter já o conhecimento que ela tem. Natural, né? Uma habilidade, não é um conhecimento, é uma habilidade. Os sons que uma língua usa são chamados de fonemas, como eu já falei para vocês. E o inglês tem em torno de 44 fonemas. Que inclusive eu acho que eu passei na primeira aula, né? Para vocês, aquela tabelinha fonética lá do inglês, que deve ter em torno de 44 mesmo. Porque varia muito, né? O inglês britânico tem uns a mais, o australiano tem outros, o indiano tem outros. Enfim, então varia um pouquinho para mais ou para menos, mas é em torno disso aqui. Alguns idiomas usam mais e outros usam menos, sim. Nesse estágio, os bebês aprendem, eu não estou lendo em inglês. In this stage, babies learn which phonemes belong to the language they are learning and which don't. Igual eu expliquei para vocês. Nesse estágio é onde eles estão filtrando, eles estão separando o que eles usam no idioma e o que eles não usam. The ability to recognize and produce those sounds is called phonemic awareness. É uma percepção fonética, aqui é a tradução a grosso modo. Que aqui no Brasil a gente chama de ouvido perfeito, ouvido absoluto, agora eu também já estou confundindo talvez. Which is important for children learning to read. Então é importante para eles terem essa habilidade quando eles forem aprender a ler. Depois eles vão aprender palavras. At this stage, children essentially learn how the sounds in a language go together to make meaning. For example, they learn that the sounds M, A, E refer to the being who cuddles and feeds them, their mommy. Então, mommy. Aqui ele pôs a grosso modo. Essa não é a tradução fonética, né? Mas ele entende isso. Isso jovem, com poucos meses ele já sabe que a mamãe, quem é a mamãe, ele já sabe o que é o mamá, o que é o papá, né? E em inglês, da mesma forma, ele vai saber quem é mommy, enfim, né? O milk, enfim, depende dos termos que você usa com o seu filho. This is a significant step because, eu acho que eu não traduzi aqui, né? Por exemplo, eles aprendem que os sons referem-se ao ser que cuddles, que dá carinho, que brinca, né? que cuida e alimenta, e os alimenta, que é a sua mamãe. This is a significant step because everything we say is really just a stream of sounds. Então, isso é importante porque é um passo importante porque tudo que a gente fala, pessoal, realmente o que é? É só o fluxo de fonemas, tá? Você está pondo um fonema na frente do outro, ó. M é m, a, não é an, i. Se você tirar os espaços que eu dei, as pausas, vai ficar mami, perfeitamente. Por quê? Porque é isso. Inclusive, se você pôr de trás para frente a gravação, você vai ver que vai ficar perfeito. Vai ficar i, de novo. Porque o fonema é mínimo. Ele é o começo e o fim dele é igual, porque ele é mínimo. Entenderam? Então, se eu pôr de trás para frente, vai ficar perfeitinho de trás para frente, como se eu tivesse falado imam, alguma coisa assim. Por quê? Porque o fonema é mínimo, tá? Esse som que a gente produz. Ou seja, ele é o quê? A palavra é um fluxo de fonemas. E aí a gente junta esses fonemas para fazer essa palavra. To make sense of those sounds, a child must be able to recognize where one word ends and another one begins. These are called word boundaries.
Então, para fazer sentido esses fonemas, uma criança tem que ser capaz de perceber, de reconhecer aonde uma palavra termina e aonde a outra começa. E esses são chamados das fronteiras das palavras. O que é interessante também quando a gente está aprendendo outro idioma, que a gente vai treinar o ouvido, às vezes a gente confunde uma palavra com outra. Por quê? Porque a gente não soube reconhecer aonde uma palavra terminou e aonde a outra começou. Então vocês estão vendo como tem muitas semelhanças no nosso aprendizado de idioma com as crianças aprendendo o idioma pela primeira vez, né? o materno delas. Vocês percebem que as semelhanças são muitas. However, children are not learning words exactly. They are actually learning morphemes, which may or may not be words. A morpheme is simply a sound or sounds that have a meaning, like a word mommy. Então, interessantemente, entretanto, as crianças elas não estão aprendendo as palavras exatamente. Isso não acontece conosco. Quando a gente aprende o idioma, a gente está aprendendo as palavras. Mas se a gente pensasse igual as crianças, a gente teria um aprendizado mais fácil. Olha o tanto que isso é interessante. Por quê? O que as crianças estão de fato aprendendo? Elas estão aprendendo morfemas, tá? Que na prática é a mesma coisa com a palavra. Mas qual que é a diferença? Que o morfema ele só é o quê? Ele pode ou não pode ser uma palavra. O que ele é? Ele é um conjunto de som ou de sons que tem algum significado. Então, para a criança, quando eu falo mami, ele sabe que essa palavra aqui, esse morfema, se refere àquele ser que o alimenta. Mas a palavra certa para mamãe seria mother. Entenderam? O que é uma palavra, o que é um morfema? O morfema não é um apelido, viu, gente? Ou um jeitinho carinhoso. O morfema é só uma coisa, a gente combinou. Eu vou combinar que Zuzu. Vou combinar que Zuzu é copo. Significa copo, com vocês. E aí eu vou usar aquele Zuzu, vocês vão acostumar com aquilo, ou melhor, eu nem vou combinar não. Eu só vou mostrar o copo assim, vou dizer assim, Zuzu. Aí vocês vão entender que eu estou me referindo a isso aqui, que chama copo, na verdade. Copo é a palavra. Esse Zuzu é só um morfema que eu estou usando, tá? É mais ou menos isso, nesse sentido. É confuso, não precisa esquentar a cabeça com isso. Mas é só para a gente entender como que a criança vê o mundo e como que a gente tem que ver o idioma que a gente está aprendendo, entendeu? Porque se a gente fizer esse processo aqui, muito provavelmente a gente vai ter aprendizado, tá? The word mummies, however, has two morphemes, mummy and s. Aqui ele explica melhor, Children at this stage can recognize that the s means more than one. They also begin to associate that meaning with other words when the sound is added. Então, a palavra mamães, entretanto, tem dois morfemas, que é a palavra mamãe e o S. As crianças nessa fase, elas podem reconhecer que o S significa o que, gente? Plural, é mais de um. Eles também começam a associar que significado com outras palavras, ou melhor, eles conseguem associar o significado com outras palavras quando tem algum morfema, algum som adicionado. Tá? Então, se eu colocar algo a mais na palavra, a criança já reconhece que aquilo ali é um plural, aquilo ali tem outro sentido, né? ou adiciona algum sentido na palavra, igual a gente mesmo faz, né? A gente sabe disso. Quando vocês estão aprendendo, vocês veem mames, você fala, isso aqui é o plural de mamãe, é automático, né? Apesar de ter uma certa variação na escrita, mas não varia o suficiente a ponto de você duvidar que isso aqui é o plural de mamães. E por fim, aqui elas vão aprender então as frases. During this stage, children learn how to create sentences. That means they can put words in the correct order. For example, they learn that in English we say I want a cookie and I want a chocolate cookie, not want I a cookie or I want cookie chocolate. Então, durante essa fase elas aprendem a criar frases. Isso significa que elas conseguem pôr as palavras na ordem correta. Por exemplo,
Elas aprendem que ela tem que falar, eu quero um biscoito, ou eu quero um biscoito de chocolate. E não adianta ela falar, quero um biscoito, ou eu quero chocolate de biscoito, né? Não tem como. Elas vão aprender isso aqui, naturalmente, né? Inclusive. Então aqui elas passam já a fazer frases. Children also learn the difference between grammatical correctness and meaning. Então elas também aprendem a diferença entre aqui tem a ver com a norma culta, né? Estar certo gramaticalmente, né? E o significado. Porque isso é interessante, pessoal, para nós também, porque quando eu falo uma coisa, e por mais que aquilo esteja errado gramaticalmente, tipo conzinha, né? Já está no dicionário conzinha, eu acho. Conzinha não está errado mais não. Mas vamos só dar esse exemplo. Galfo, né? Galfo eu acho que não colocado no dicionário ainda. Galfo está errado gramaticalmente, o certo é garfo. Mas se eu falar na hora do almoço, pega um galfo lá para mim, por favor, você vai saber do que eu estou falando. Então a palavra, apesar de estar errada gramaticalmente, ela tem significado, tá? E a criança consegue perceber a diferença entre uma coisa e a outra. Olha para você ver o tanto interessante. O Noam Chomsky, né, que ele é um linguista, né? Ele é da área das letras, created an example of this difference in the sentence. Colorless green ideas sleep furiously. Então ele criou um exemplo disso, dessa diferença, nessa frase aqui, ó. Ela quer dizer, a grosso modo, o verde sem cor, as ideias verdes sem cor dormem furiosamente. Não tem sentido essa frase, né? Assim, children will know that although the sentence is grammatically correct, it doesn't make sense. Então, ó, as crianças vão saber que, apesar da frase estar correta gramaticalmente, né, não tem nada errado aqui, em termos de gramática, a frase em si não faz sentido, não tem significado. They know that green is a color. Então, né, therefore, apesar... e não pode... therefore significa por causa disso, né? Então, por causa disso, ser sem cor, né? Colorless significa sem cor. Então, não faz sentido você ter um verde sem cor, tá? Muito menos ideias verdes sem cor. Então, a criança sabe disso porque verde é uma cor, não tem como ela não ter cor, né? Então, elas percebem que isso não tem sentido. Eu vou parar por aqui esse texto, tá, pessoal? Porque aqui ele continua falando do desenvolvimento da língua, que é muito interessante. Eu até recomendo vocês lerem esse texto, tá? Mas aí os pontos que eu queria levantar eram mais aqueles. E aí eu quero mostrar para vocês aqui as cores, tá? De quando eu falo da gente aprender inglês, é inglês. Então, quando eu vou aprender as cores em inglês, né? Eu falo português e agora eu vou aprender as cores. Eu tenho a tendência a aprender da seguinte forma. É o que acontece em muitas escolas, né? Muitos cursos. Eu escrevo white. Não escrevo white. Eu escrevo white, tá certo. Eu escrevo white e eu falo que isso aqui significa branco. Aí eu escrevo red e eu escrevo com cores, lógico, é mais fácil. Isso aqui não tem tanto problema você fazer com cor. Por quê? Porque quando eu falo a cor já me vem à cabeça, tá? Mas eu estou usando as cores de exemplo para vocês perceberem o que eu quero dizer. Então eu escrevo yellow e eu falo que isso significa amarelo. E por aí vai, assim por diante. Quando na verdade o certo é a gente aprender da seguinte maneira. Assim, ó. Tá? Então quando eu falo white, eu tenho que lembrar dessa cor aqui, ó. Tá? Tenho que lembrar dessa cor. Quando eu falo yellow, eu tenho que lembrar dessa cor. Da mesma forma, se eu for lá pro golden, que não está muito golden aqui, mas, né, vamos só por via de estudo, eu tenho que lembrar dessa cor aqui. Coral, salmon, eu tenho que lembrar dessa cor. Aqui, lógico, aí vai ter diferenças, né? Algumas cores que a gente não conhece, né? Por exemplo, magenta eu imagino que vocês conheçam.
Cyan, eu imagino que vocês conheçam. Mas tem essa fúcsia, pode ser que a pessoa não conheça, né? Não é um nome comum, né? Apesar da cor você conhece, você vai chamar isso aqui de lilás, talvez, né? Lavender, que é aquela lavanda, então você consegue assimilar, mas só que na nossa cultura, a gente tende a reduzir as cores para essa aqui, né? A não ser pessoas que são mais antenadas na moda, esse tipo de coisa, né? Ou que trabalham nessa área de pintura, que tem mais esse conhecimento aqui da paleta de cores, que também está incompleta aqui. Mas o ponto é, quando a gente vai aprender, o certo é eu mostrar para você a cor caqui, e você olhar para a cor e assimilar então esse som que eu produzi, né? Plum. Então você associa esse som, plum, a essa cor aqui, e não a palavra, tá? E não a palavra em português. Então vamos aqui nos exemplos mais simples, ó. Black. Então você associa essa palavra a essa cor, e não a palavra preto. Porque preto também quer dizer isso aqui. Então é mais fácil para quem quer aprender o inglês assimilar essa palavra e esse conjunto de fonemas que eu produzo também, né, black, a essa cor preta. Isso é aprender inglês em inglês, tá, pessoal? Isso é aprender inglês em inglês. Eu cliquei lá, cliquei abrir fúcsia. Então, por exemplo, aqui, o Apple, né? O que é Apple? Aqui vai aparecer muito iPhone. Impressionante, né? Você digita Apple, não aparece a maçã. Olha pra você ver que ponto que nós estamos indo, hein, gente? Aparece a maçã da Apple, né? Aqui tem uma Apple. Então, quando eu falo a palavra Apple, você tem que tentar assimilar a essa fruta aqui, e não a palavra maçã. É assim que a gente aprende inglês em inglês. Então, vamos voltar naquela frase do Chomsky lá. Ela é bem interessante. Por que essa frase aqui é interessante? Para a gente fazer esse exercício. Color, a gente sabe que é cor, né? Então, color, eu não vou pensar na palavra cor. Eu vou pensar na palavra que se refere a isso aqui, a alguma dessas, né? Color, então vai ser uma dessas aqui, ou outra, né? Mas enfim. Less, eu sei que é quando tem menos, né? Então, essa aqui já é uma palavra mais complicada da gente assimilar uma imagem, né? Por isso que a gente tem que ter o treinamento da prática, né? Mas se eu tenho, então, um grupo de coisas que eu tenho muita e um grupo de coisas que eu tenho menos, então aí eu mostro para você aquela imagem que fala que aquilo é less. Esse aqui, have less apples than this one. Então, esse grupo tem menos maçãs do que esse grupo. Então, você assimila que less, então, se refere à quantidade. Então, se eu tenho menos cor, o que essa palavra significa? Tá? Isso acontece muito no inglês, no português acontece de outras formas. Mas no inglês eles fazem esses neologismos. Quando eu não tenho a coisa, eles têm o costume de pôr less na frente da palavra, emendado. Tá? Para fazer o quê? Que é aquela palavra sem não tem aquela coisa. Tá? No caso aqui não tem cor. Colorless então significa que não tem cor. Mas aí você vai pensar nessa palavra com essa construção que eu fiz, juntando o que é color. Então color é isso, less é uma quantidade menor do que da outra, então colorless eu tenho alguma coisa mais ou menos desse tipo aqui, né? White é uma cor, não está sem cor, é uma cor, mas não tem como eu mostrar transparente para vocês, né? Que seria sem cor, transparente. Mas depende muito, né? Se eu tenho uma folha em branco, ela está sem cor, apesar de ela estar branca. São coisas que a gente usa, né? Que a gente fala no nosso dia a dia. Tem a ver com a cultura e tal. Mas, enfim, é só para vocês entenderem. E, aqui, o green. Então, green eu vou assimilar a quem? A essa cor aqui, ó. Tá?
Eu gosto do verde mais clarinho. Quando fala green, eu assimilo a um verde um pouquinho mais claro, mas aí é de cada um, né? Ideas. O que é ideas, pessoal? Ah, professor, ideias. Não. Tá certo. Mas não pensem assim. Ideas são coisas que a gente pensa com a nossa cabeça. Isso são ideias, tá? Sleep é aquilo que a gente faz durante a noite inteira, né? Sleep, tem gente que troca a noite pelo dia, mas não vamos entrar nesse caso. Sleep, então, é aquilo que a gente faz a noite inteira. E furiously é aquilo que eu faço de um certo modo, né? Normalmente muito agressivo, agitado, muito nervoso, muito furioso. Então, eu faço furiosamente, né? Então, furiously tem a ver com alguma coisa, com o modo que eu estou fazendo, né? No caso aqui, dormindo furiosamente, o que também não faz sentido nenhum. Dormir furiosamente, né? Ideias dormindo também não faz muito sentido, porque a ideia por si só supõe-se que ela está acordada, ela está na sua cabeça, né? Se você está sem ideias, então você está sem ideias, elas não estão dormindo. Então essa frase toda é muito sem sentido, justamente foi o que o pesquisador aqui quis mostrar. Mas então eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer com o aprender inglês em inglês. É pensar na palavra no seu significado no mundo real e não na tradução dela em português. Viu, pessoal? Porque senão acontece igual a colega mostrou pra gente. Aquilo foi muito interessante, eu achei bom ela ter compartilhado aquilo. E tomara que vocês compartilhem mais também. O que aconteceu? Deixa eu mostrar para vocês aqui, o tanto que foi interessante. Porque a frase, eu não lembro exatamente, mas a ideia era mais ou menos a seguinte. Que o urso, the bear, had honey for lunch. Honey for lunch. O que foi aqui? Ó? Qual que seria a tradução dessa palavra? Dessa frase? O urso teve, ou melhor, a tradução, vamos fazer a tradução natural, né? O urso comeu mel no almoço. Aí, o que aconteceu? A aluna ficou, talvez desmotivada, não sei, mas ela achou estranho o had, que é o verbo que tem aqui na frase, é o verbo had, que ele significa ter. No caso aqui no passado, teve. No caso, teve. Então, ela achou estranho o ter virado comeu, porque ela achou que comer era eat. No caso aqui estaria que tá ate, né? Para estar no passado. Ate. Então, se eu tivesse escrito aqui, ó, the bear ate, né, honey for lunch, o urso comeu mel no almoço, faria mais sentido com essa tradução, não é, pessoal? Só que o que acontece? Se fosse ate, eu não digo que estaria errado, mas ficaria estranho lá para os falantes da língua inglesa. Por quê? Porque eles não falam ate honey for lunch, é had honey for lunch. Que quer dizer, mais ou menos, se fosse ao pé da letra, o urso teve mel no almoço, ou para o almoço, alguma coisa assim. Mas o que eu estou fazendo, pessoal? Eu estou fazendo a tradução, tá vendo aqui, ó, ao pé da letra. E isso prejudica o meu aprendizado, né? Foi bom, né? Ó, para o for lunch. Por que prejudica? Porque esse tipo de coisa acontece. E não é, had não significa comer, nunca vai significar comer. A gente faz essa tradução para cá, por quê? Porque fica mais natural em português eu fazer dessa forma, certo? Se eu fizer dessa forma, não fica estranho? Eu acho que fica esquisito a gente traduzir dessa forma. Então esse tipo de coisa acontece. Agora,
Qual que é o certo? O certo é você ler essa frase aqui e entender o que aconteceu. O que aconteceu aqui? O urso, aí você pensa no animal. Então, bear é um animal que gosta de mel, inclusive, né? Aquele urso pardo lá que vive nas florestas lá dos Estados Unidos, realmente ele gosta muito de mel, né? Então, o urso, aí aqui, lunch, a gente sabe que é almoço ou lanche, alguma coisa, alguma refeição, né? Porque a gente tem um cognato, né? Lanche e lunch. É a mesma palavra, né? Praticamente. A gente chama de cognato. Então eu sei que o urso comeu alguma coisa. O que ele comeu? Mel. Então eu entendi o que aconteceu. Isso é que é importante. Claro, às vezes eu vou pedir tradução para vocês. Aí vocês vão ter que traduzir. Aí vocês vão ter que traduzir dessa forma ou dessa forma. Dessa forma que é melhor, né? Então vocês têm que ter o jogo de cintura para entender que o had, apesar de significar ter, nesse caso aqui, para ficar mais natural, eu vou ter que usar o verbo comer em português. Como muitas das vezes eu faço nas traduções com vocês, né? Eu mudo a palavra, porque senão vai ficar esquisito se eu traduzir ao pé da letra, tá, pessoal? Então, quando eu falo em aprender inglês em inglês, é disso que eu estou falando. É a gente ter na nossa cabeça, é um exercício mental, a mentalidade de que bear é um animal e eu pensar nesse animal. Honey é uma comida e eu vou pensar nessa comida. Em momento algum, eu vou pensar na palavra em português. Tá? Lógico, vocês estão aprendendo, vocês estão no começo, né? Então vocês têm um caminho longo a percorrer. Vai dar trabalho? Vai. Vocês ainda vão cometer esse tipo Não é um erro, isso aqui não é um erro de forma nenhuma, né? Mas passar por isso aqui ainda muito? Com certeza vão. Mas é justamente essa experiência que vai dar para vocês essa habilidade de conseguir estar sempre pensando dessa forma. Tá, pessoal? De ter essa tradução. Inclusive, vocês fazendo isso, contribui muito para vocês serem capazes de traduzir as coisas pelo contexto, tá? Então, por exemplo aqui, vamos supor que eu não sei o que significa a palavra honey, mas eu entendi o resto da frase. Eu entendi que o urso almoçou. Aí eu já assisti muito desenho do Pica-Pau, aqueles, né, do Zé Colmeia, né? E eu sei que os ursos, eles gostam de mel. Então eu vou chutar que honey é mel. Mas, professor, o urso também gosta de peixe. Gosta, mas peixe eu sei que é fish. Porque todo mundo sabe que peixe é fish. É facinho. Né? Então, se não é peixe, deve ser mel. Então, pelo contexto, eu consigo, muitas das vezes, traduzir as coisas. Não é sempre, lógico. Tem coisa que realmente é difícil. Mas, como que eu sou capaz de chegar nisso? Porque eu entendi o que está acontecendo aqui. E não porque eu sei traduzir palavra a palavra, por exemplo. Beleza, pessoal? Então, acho que por hoje é só. Bons estudos para vocês, até a próxima aula. Tchau, tchau.